passo a passo de como montar um buquê de noiva utilizando lírios, mini rosas e gipsofila. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou o Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festa. No vídeo de hoje, ó, você já viu, eu vou te ensinar a fazer esse buquê de noiva maravilhoso utilizando lírio, mini rosas, gipsofila e a folhagemzinha de bambu. Super simples, super fácil. Vou te ensinar todos os truques para você ficar fera aí nos buquês de noiva. Eu vou te ensinar tudo para que você consiga montar buquê que vai chamar a atenção e vai atrair noivas aí para fechar a festa com você. Se você é noiva, quer montar seu próprio buquê também, fica tranquila que eu vou te ensinar tudo e você vai ver como o processo é fácil se você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar, tá joia? Então fica comigo no vídeo, toda a descrição tá aqui embaixo para você não perder nada, nem se preocupar em anotar nada. Então vamos embora, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada com os materiais que a gente vai precisar para produzir o buquê de lírio maravilhoso hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como funciona aqui no canal. Além de eu deixar tudo listadinho aqui, ó, na descrição aqui embaixo do vídeo, é só você apertar essa setinha pretinha que tem aqui, ó, do ladinho, que abre aí a descrição e eu listo item por item, todos os itens, para você não precisar anotar nada agora durante o vídeo. Só prestar atenção e aprender todos os truques, todas as dicas que eu vou te dar. Existe um outro caminho, que é lá no nosso Instagram, aqui ó, no @canal Você Faz, Você Decora. Lá eu também deixo um post carimbado assim, ó, materiais, e aí você pode conferir a lista completinha. Chega aqui de pertinho que eu vou te mostrar o que é que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Eu vou precisar de uma tesoura de polda, uma tesoura normal, um alicate de corte, pra gente cortar esse arame fininho aqui, ó, que a gente vai aramar o nosso buquê. E vou precisar da fitinha floral pra gente fazer o acabamento final. Aqui eu vou utilizar um pacote de lírio, e aí eu tô usando cor de rosa. Tô usando um pacotinho aqui da mini rosa, também cor de rosa. Um pouquinho de gipsofila, que tem meio pacote. E a folhagemzinha do bambu, que eu adoro trabalhar com ela para fazer os buquês. Então, esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos começar aqui a preparar o nosso buquê. Eu sempre digo de que o segredo para a gente montar um buquê de noiva de forma rápida, prática, sem dor de cabeça, é a gente fazer a preparação primeiro da flor. Costuma dizer de que o buquê da noiva é um elemento muito importante numa festa de casamento. É tiro e queda, as pessoas olham primeiro o vestido da noiva e depois olham o buquê. O buquê é um acessório que está presente quase que em 95% das fotografias que a noiva tira. Fotos às vezes muito de perto, fotos mais distantes, mas o buquê sempre está ali presente. Inclusive quando a noiva não está segurando, ele está num cantinho na decoração, dando aquele charme. Então esse é o passo número 1 e a preocupação número 1, que é a gente escolher as flores da melhor forma possível. Por quê? Porque ela vai aparecer numa resolução muito boa dos fotógrafos e da filmagem, e vai aparecer muito de perto. Então cuidado no trato das suas flores, para você não ter nenhuma flor queimada, porque com certeza absoluta ela vai aparecer na fotografia e o registro que vai ficar aí para a vida toda. Então a gente tem muita preocupação por isso. Vocês falam muito de preço aqui, perguntam muito de preço, sobre preço. Eu digo que buquê de noiva não é um acessório barato. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando a gente compra um pacote de lírio, a gente compra um pacote fechado. É mais barato você comprar um pacote fechado do que você comprar por haste. Alguns cantos você consegue comprar por haste, outros não. Então, por exemplo, tem uma distribuidora aqui em João Pessoa, que é inclusive onde eu pego as minhas flores, que eles vendem pacote só fechado. Então, se você vai fazer um lírio, se você vai fazer um buquê diferenciado, não quer usar as mesmas flores da sua decoração, então a gente acaba comprando um pacote assim. Esse é o pacote de lírio. Ele vem aqui, ó, com 5 hastes. Lírio, a gente tem ele em algumas tonalidades. Tem branco, tem um rosinha clarinho, tem esse rosa um pouco mais escuro, tem o amarelo, tem o vinho,
E ele vem aqui, ó, uma haste. Isso aqui é uma haste do lírio, do jeito que ela vem da plantação, no tamanho que ela vem da plantação. Essa haste ela tem mais de 80 centímetros. A vantagem do lírio é porque ela é uma flor grande, que dá volume no buquê. Então a gente consegue utilizar ele bastante. A gente vai aprender o processo de aramar, porque o lírio, diferente, ele dá esses galhos aqui, ó, esparçados. Então isso a gente não consegue preparar o buquê utilizando ele assim como a haste toda. Então a gente vai ter que aramar para poder conseguir fazer isso. Eu sempre digo o seguinte, de que quando você for escolher uma flor, você vai observar a estrutura da flor aqui em cima, mas você também vai observar o caule aqui embaixo. Geralmente flores novinha, ela tá com essa parte aqui bem verdinha. Já uma flor que está há muito tempo na geladeira, muito tempo de corte, ela tende a ficar com essa partezinha aqui do pé um pouquinho mais escuro e às vezes até puxando mesmo para o marrom, para o preto, o que indica que a flor já está muito tempo cortada. Então observa não só essa parte aqui de cima dos botões, mas observa também se você quer uma flor de uma qualidade, uma flor mais novinha de uma qualidade melhor. Eu sempre digo porque da noiva a gente remove todas as folhas. Lírio é bem legal porque a folhinha é mole, é flexível, então a gente consegue com a mão mesmo fazer a remoção. Não tem espinho, então não machuca, não tem problema nenhum. Lírio, hoje em dia a plantação dá o ano inteiro, então a gente não tem essa preocupação de ter épocas que tem maior escassez. Uma dica muito importante, esse pistilozinho aqui, que é essa partezinha aqui do lírio, ele quando ele amadurece, e eu digo assim, quando ele amadurece é quando ele, geralmente a gente, 2, 3 dias que ele abre, ele solta o pólen. Inclusive é muito difícil você limpar até dos dedos. Então a primeira dica para você tratar o lírio é você arrancar esse pólenzinho aqui, inclusive para não, deixa eu ver aqui, está maduro, deixa eu te mostrar para você ver como é, para você não sujar o vestido aí da noiva. Então vem aqui de pertinho que eu vou te mostrar, e vou te mostrar inclusive como ele mela. Ó, esse é um pistilho que ele tá verde, né, como a gente diz. Então ele é bem fechadinho, tá vendo? Esse aqui ele não mela. E esse aqui é um pistilho que ele já tá amadurecendo. Então ele abre e ele solta essa tinta aqui, ó. Isso aqui mela pra dedé, olha só. É uma colmeia de ferrugem. Isso aqui no vestido dá um trabalhão pra sair inclusive da mão. Então a gente faz essa remoção aqui, ó, para evitar que ele mele. Inclusive no lírio branco, você precisa ter muito cuidado, porque ele mela inclusive o lírio. E fica essa colmeia de ferrugem, acaba que a gente nem utiliza. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai utilizar o lírio é fazer a remoção desse pistilho. Olha só como a mão fica meio que enferrujada. Esse buquê, a base dele vai ser toda com lírio. Então a gente vai usar aqui bastante esse pacote. Desvantagem do buquê do lírio. Eu vou soltar um bocado de informação aqui durante o vídeo. É porque o lírio é uma flor pesada. Eu vou dar um corte aqui nessa haste. Eu não preciso dessa haste toda grandona assim, ela fica me atrapalhando aqui na mesa. Eu vou dar um corte, diminuindo aqui o tamanho, só para facilitar o trabalho da gente aqui, ó. Diminuir bastante para ele ficar legal aqui. Então, vou remover aqui as folhas maiores, ó, nesse processo de limpeza e preparação, porque eu sempre digo assim, essas folhas grandes do lírio, elas são muito pesadas. Então acaba se a gente deixa ela, além dela machucar, ela fica feia, porque o lírio tem uma folha meia durinha, então ela machuca e fica amassada. Então a gente retira, ela pesa muito quando a gente junta tudo, né? Então a gente deixa o lírio, ó, praticamente bem limpinho, ó, só com as flores, para aí a gente ir no processo de aramar daqui a pouquinho. Qual é a desvantagem do buquê do lírio? É um buquê pesado.
Não tem como ele ficar leve, porque o lírio é uma flor pesada. E aí a gente precisa ter, assim, a gente precisa ter cuidado nisso, porque um buquê pesado, se uma cerimônia é muito grande, né? Principalmente tem muitas madrinhas e padrinhos, o cortejo de criança é grande, então a noiva passa muito tempo segurando o buquê, isso acaba que dá cãibra. É muito comum a gente ouvir a noiva reclamando: ah, meu buquê estava pesado. Então geralmente o buquê de lírio é bem pesadinho. Isso aqui é um pacotezinho de mini rosa. A mini rosa ela vem hastezinhas assim, ó, que geralmente dá vários botãozinhos aqui em cima. Essa tem pouquíssimo espinho. Do mesmo jeito, a gente vai remover aqui as folhas, ó, tirando folhas e espinhos. Tem muito pouquinho espinho essa. Essa variação de espinho vai muito de acordo com espécie. Então tem tipos de rosa que tem uma quantidade maior de espinho, outras muitos espinhos e outras assim, ó, quase nada. Vamos dizer que eu não encontrei, eu acho que eu encontrei uns 6 espinhozinhos só aqui em todos essas hastes que eu limpei aqui. A gente tem 2, 4, 6, 8, 9, 10 hastes. É o que a gente tem aqui na... Ela tá uma flor novinha. Mesmo assim eu vou ter a preocupação de limpar essas pétalas que estão mais queimadinhas. É bem engraçado que quando a gente não entende, né, que a gente vai comprar rosa, a gente olha muito para as pétalas, né, aqui de cima do botão. E existem outros truques pra gente, inclusive mais importantes do que essas pétalas que são queimadas. Pétalas queimadas numa rosa que chega da plantação é muito comum. Na verdade, é comum até demais. Por quê? Porque o produtor não vai limpar a rosa para lhe vender. E essas pétalas, ela fica, que é justamente as primeiras pétalas e que protege as outras que estão atrás dela. Então, toda rosa, quando a gente vai usar, independente do arranjo, tudinho, a gente precisa fazer a limpeza, que é a remoção dessas pétalas que são queimadas, às vezes rasgadas, às vezes apodrecida. Então a gente faz a limpeza, ó, tirando essas pétalas e deixando aqui a hastezinha bem limpinha, com todo cuidado, porque a gente sabe que isso aqui vai ser para um buquê de noiva, então ela precisa estar na sua aqui, ó, plenitude. E aí vem cá que eu vou te ensinar a forma correta de você fazer a limpeza aqui da rosa. Eu ainda vejo muito decorador, muito florista, principalmente que está iniciando, limpando a rosa de uma forma errada. Então chega aqui de pertinho que eu vou te ensinar como é que a gente limpa uma rosa. E você vai ver aqui a diferença, ó, de umas que ainda estão sujinhas, com essas pétalas mais sujas, e umas que eu limpei. O mesmo pacote você vai ver a diferença. Olha só a diferença desse aqui, ó, que já tá limpinha, para essa aqui que eu ainda não limpei. Olha só. São essas pétalas aqui, ó, ao redor, que geralmente elas vêm feinha. Ó, queimadinha, tá vendo? Ó, essa pétala aqui novinha, tá vendo? Ela vem da plantação. E ó o que a gente faz, deixando elas aqui, ó, bem limpinhas. E aqui como é o processo, ó, tá aqui a minha rosa, eu vou dar uma beliscadinha aqui na pétala, puxo para baixo e torço ela pro ladinho, ó, belisco e torço, e sempre seguindo aqui essa ordem que a pétala nasceu, ó, puxo para baixo, belisco, puxo para baixo e torço pro lado. Como é que eu vejo muitas vezes as pessoas limpando, né? Segura a pétala aqui, ó, e puxa assim. Quando você faz isso, você meio que abala a estrutura das outras pétalas que estão aqui por baixo. Então quando você puxa, torce, você quebra só essa pétala que tá feinha, que você tá tirando, sem mexer na estrutura das outras. Então esse é o processo correto da gente fazer a limpeza aqui de qualquer rosa, certo? Isso serve para qualquer rosa. Lírio limpinho, mini rosa limpinha. Agora a gente vai dar um trato aqui na nossa gipsofila. Aqui tá meio pacote. Eu precisei usar a outra metade para fazer uma festa. Mas ó, ele vem geralmente gipsofila. Ela vem assim em raminhos. Ó.
E pro buquê a gente vai fazer essa retirada aqui, ó, desses galhinhos, porque a gente vai usar ele curtinho para fazer o buquê. Então você pode diminuir, ó, o tralo e fazer essa arrumaçãozinha aqui para quando a gente for trabalhar. É bem interessante que a gente passa mais tempo limpando e organizando as flores do que montando o buquê. Para a gente montar o buquê depois que as flores estão organizadas e limpas e selecionadas, é muito fácil e muito prático. Por isso que eu digo assim, ó, faz isso porque facilita muito na hora que você for montar. Então esse é um truque que eu tenho feito já há muitos anos, a vida quase toda. Meu primeiro buquê de noiva eu fiz com 14 anos, assim, oficial, né? Que foi pra noiva mesmo. Então já fiz muito buquê. E esse é o trato que eu faço todas as vezes que eu vou montar um buquê. Não é só porque eu tô gravando aqui pra vocês, não. Eu faço dessa mesma forma todos os meus buquês. Então, ó, gipsofila limpa, olha só, aquele ramão como eu transformei aqui no punhadinho, que vai facilitar muito na hora que eu for montar o buquê. A folhagem que eu mais gosto quando eu tô fazendo o buquê é a folhagem do bambuzinho. Aqui na minha cidade é chamado bambuzinho. Ele dá em metro, a gente compra assim em metro, ó. Essas folhinhas verdinhas, eles soltam um pelinho. É comum ele soltar. E geralmente quando eu for preparar os buquês de noiva, geralmente eu pego essas partes que são mais verdinhas e essas partes que tem pontinha, tá vendo? Então eu dou uma selecionada. Geralmente eu uso muito nas minhas decorações o bambuzinho, então eu dou uma selecionada nos que estão melhores, mais verdinho, né, mais bonitinho, para eu usar no buquê de noiva. E o restante eu faço aí a complementação da minha festa. E aqui do mesmo jeito, eu vou limpar aqui os pedacinhos, tirando os que estão quebrados, organizando aqui da mesma forma que eu limpei as flores, cortando aqui, ó, em pedacinhos menores, para quando eu for montar, ele também tá aqui já todo no esquema para facilitar a montagem da gente. E aí você diz assim, tá, Vitor, você retira a folha as originais e usa o bambuzinho para fazer isso. Realmente eu faço isso mesmo. O bambu ele é mais leve, ele é uma folhagemzinha delicada, então ele deixa o buquê assim com esse ar, né, de leveza. E eu gosto muito de fazer essa substituição mesmo. Eu retiro as folhas das flores e uso a folhagem de bambu, que além da leveza ela é ótima para fazer o acabamento. Vou agora ensinar vocês a aramar o lírio, para a gente ir realmente para a montagem do nosso buquê. O lírio é legal porque como ela é uma flor que tem as pétalas grandes, ele fica um pouquinho desconstruído. A gente vai brincar aqui com um pouquinho entre o redondo e o desconstruído. Vou utilizar o arame. Eu sei que você vai perguntar, Vitor, que numeração é esse arame? O mais importante do que a numeração é você entender que você precisa de um arame que seja flexível. Então, ele não pode ser muito grosso, que aí vai ser muito duro, nem muito molinho, senão ele não sustenta. Então, se preocupa mais em entender isso, que você precisa de um arame que seja meio que intermediário. Por quê? Porque se ele for muito mole, ele não sustenta o processo de aramar, e se ele for muito duro, ele também vai machucar a flor. Então, eu vou deixar aí na descrição a numeração do arame, mas entende isso, de que o mais importante é que ele seja flexível, porque a gente vai enrolar no talinho da flor. Então, se for muito mole, ele não dá uma sustentação, e como eu falei, se ele for muito duro, ele acaba machucando a flor. Tirei aqui uns pedacinhos, a gente vai precisar mais ou menos só para aramar o lírio. E aí, como eu lhe falei, ó, como o lírio é essa flor que tem essas hastes, né, louquinhas assim, cada uma para um lado, a gente vai cortar. Geralmente eu corto essas duas e deixo essas três aqui, que elas são mais ou menos de uma mesma altura. Uma preocupação nossa no buquê é deixar o buquê ele mais ou menos assim numa mesma altura, né, as flores.
para que ele fique bonito. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho aqui do meu verde e vou juntar aqui, ó, essas duas flores, as duas flores do lírio. Fiz aqui, ó, o verde no meio, e aqui com arame eu vou enrolar aramando aqui essas duas flores. Então, por que que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso prolongar o talo, porque aí quando eu juntar aqui, ó, elas vão estar mais ou menos do mesmo tamanho. Vem ver aqui de pertinho o que foi que eu fiz, porque esse é um processo super importante pra gente aramar lírio. Lírio a gente trabalha em buquê, geralmente ele é aramado dessa forma. Então, ó, a haste, eu vou cortar essas duas, geralmente que são as da ponta, deixando essas três, ó, que tem mais ou menos a mesma altura. Possa ser que eu ainda corte essas mais na frente quando eu estiver montando. Vou pegar um galinho aqui, ó, do meu bambuzinho. Peguei aqui, ó, um pouquinho, tá vendo? E aí vou juntar as duas flores aqui do lírio. Qual é a observação? Eu deixei o verdinho aqui no meio e deixei as flores na mesma altura, tá vendo? Cuidado para não passar um pouquinho, porque esse pouquinho no buquê vai fazer toda a diferença. Então cuida aí, ó, para que as flores ela fiquem na mesma altura. Peguei aqui mais ou menos, ó, 30 centímetros do arame. E aí o que é que eu vou fazer? Geralmente eu deixo uma pontinha aqui para baixo, tá vendo, ó? Seguro aqui e aqui eu vou enrolar. Girei, aqui eu vou fazer a espiral. Enrolando o arame e descendo, ó. E aí observa que tá aqui enrolada próxima, tá vendo? Eu não fiz essa enrolada distante demais. Eu enrolei ele juntinho para que a gente consiga ter uma aramação legal aqui que vai dar pra gente posicionar para onde a gente quiser. Então olha só o processo de aramagem como é simples, ó. Vou fazer na outra haste. Vou cortar aqui as duas. Tô deixando sempre aqui as pontinhas. E vou repetir o mesmo processo. Vou pegar aqui uma pontinha do verde. Vou te dar outra dica agora importante, certo? Aqui, ó, fazer do mesmo jeito. Uma flor para cada lado. O verde no meio. Preste atenção para a folhagem também não passar muito. A folhagem ela tem que ficar sempre igualzinho aqui com a flor. Sempre igualzinho aqui com a flor, ou um pouquinho mais para baixo, mas nunca passando muito. Quando ela passa, que a gente junta no buquê, a gente fica vendo muito verde. O verde ela é para ele ficar um pouquinho abaixo da flor, que é justamente para a gente dar destaque às flores, certo? Então isso é super importante. Aqui do mesmo jeito, ó. Minha pontinha do arame aqui, ó, 2 dedinhos aqui para baixo. Eu junto aqui no pezinho da flor e aqui eu giro e aqui faço a espiral. Olha só. Esse é o processo. Quando a gente for juntando, olha só como é interessante. A gente vai deixando a folhagem, ó, mas a folhagem ela não toma, olha só, ela não toma a visão da flor. E olha como a flor, ela sempre numa mesma altura, a gente consegue, ó, com 3 florzinhas aramadas, dupla, então eu tô com 6 lírios, olha como eu já consegui dar um redondinho aqui, tá vendo? Então esse é o segredo da gente aramar. Vitor, eu posso aramar rosa desse mesmo jeito? Pode. Inclusive se a rosa quebrar, você pode aramar da mesma forma. Eu sempre gosto de aramar essas flores que são mais, como é que eu digo, mais delicadas a nível de não aguentar muito o tranco. No sentido assim, muito... O caule, geralmente esses caules esponjosos, eles não aguentam muito repuxo, né? Esse trabalhar. Por isso que o buquê da noiva é um acessório delicado. Uma haste semelhante a essa é a haste da gérbera. Também é super delicada. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente estiver trabalhando com a gérbera. Então, ó, meus lírios aqui já aramados.
Aproveitar que você tá aqui, a rosa do mesmo jeito, ó. Como é a mini rosa, ela não tem problema que a gente tem esses botãozinhos aqui, ó, de alturas diferentes. Eles estão próximos. Quando eu botar aqui no lírio, tá vendo juntinho, ele não tem problema nenhum. A gente pode fazer essa da mesma forma. Aí você diz assim, Vitor, como é que eu faço para aramar? Do mesmo jeito, eu vou quebrar aqui essas duas. Vou aproximar ela aqui, ó, de cima. Vou pegar aqui, ó, um galinho verde. Vou botar aqui no meio delas, ó, se preocupando do verde não passar. E aqui eu vou do mesmo jeito, ó, eu pego e giro. E aqui eu faço a espiral. Ó, eu trouxe o meu buquezinho agora, ó. As 4 flores estão praticamente na mesma altura. Quando eu juntar aqui com o lírio, também dá muito certo, tá vendo? Não vou aramar, vou deixar esse restante aqui desse jeitinho, que vai dar muito certo. Só tirei o espinho para não correr o risco de furar aqui a mão da noiva. Então aqui, ó, tudo certinho, minhas florezinhas todas limpas. Tanto aqui as pétalas das rosas, já vendo tudo limpinho. Ó, tudo limpinho. Meu lírio aqui, ó, aramado. Aqui o restante, ó, que eu vou fazer o caule que vai me servir de sustentação pro buquê, minha folhagemzinha e agora minha gipsofila. E agora a gente vai começar a montagem do nosso buquê. E agora a gente vai, ó, começar a montar o nosso buquê. Chega aqui mais pertinho para você acompanhar e não perder nenhum detalhe aqui da montagem do nosso buquê. Vou utilizar aqui, ó, uma haste dessa do lírio para ser a minha haste mestre, que vai ser a flor do meio. E aí eu vou trabalhar sempre circulando ela aqui dos lados, certo? Então aqui, ó, preste atenção que essa mão vai segurar as flores agora durante todo o processo de montagem. Eu não vou mais soltar ela aqui, então eu vou segurar. Aqui tem mais ou menos, ó, 20 centímetros, é um palmo da ponta da flor aonde eu seguro. Então essa é uma dica que eu dou a você, é você deixar sempre mais ou menos 20 centímetros, porque a gente vai crescer o buquê ao redor. Essa é bem interessante. A gente cresce o buquê sempre com uma flor central, que é a primeira flor que eu vou trabalhar, e a gente vai colocando ao redor e vai crescendo ele. Então quando eu virar assim no final do buquê, essa flor que eu comecei, ela vai estar bem no meio do círculo, isso para o buquê quando ele é um buquezinho redondo. Então aqui, ó, do mesmo jeito, eu vou pegar um pouquinho da folhagem e aí vou seguir o mesmo direcionamento. Eu vou sempre ter cuidado da folhagem ela não passar aqui para cima da flor. A folhagem ela vai encorpar essa parte aqui, mas vai deixar aqui para cima livre. Como eu tenho aqui, ó, só 2 tipos de flores, eu vou começar a intercalar a minha mini rosa. Então tinha uma brechinha aqui, ó, entre o lírio e outro, eu coloquei uma mini rosa seguindo essa mesma linha aqui de não passar demais. E aí eu vou intercalando a minha gipsofila também para ir dando um toque seguindo essa mesma diretriz. Então tudo você vai se preocupar de você arrumar e alinhar aqui as flores para que ela não passe demais aqui para cima. Então eu vou, ó, cruzar agora de um lado para o outro uma haste e vou cruzar com a outra do outro lado. Então eu fiz aqui meio, ó, que o meu miolo, ele com 3 hastes que eu tinha aqui principal. Aí é bem interessante, você vai ver que eu tenho 3 botãozinhos do lírio aqui no meio do meu buquê, ó. E aí eu vou vir com os talinhos aqui da mini rosa e vou cruzar do mesmo jeito. Aí você pergunta, Vitor, como é que eu faço para o buquê ficar redondo? O segredo para você ir dando esse movimento redondo do buquê é você sempre cruzar o talo dessa forma. Então uma flor que ele está desse lado, o talo ele vai descer para o lado oposto. Então, ó, eu botei aqui, segurei, ó. Tá prestando atenção que minha mão aqui não solta.
segurei e o talo veio pra cá, ó. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Vou, ó, botar a flor aqui e o talo tá vindo pra cá, ó. Então, segurei. Preocupação, as flores sempre, ó, na mesma altura. Olha só como ele vai tomando o formatozinho redondo. E aí vou do mesmo jeito, vou pegar mais uns galhinhos aqui de gipsofila e vou dar uma arrodeada aqui em todo o meu buquê. Tá prestando atenção de que eu não tô movimentando o buquê. Ele tá preso aqui, ó, numa mesma posição. Eu tô apenas colocando a flor aqui circular ao redor dele, mas eu não tô soltando e virando a mão. A mão tá presa aqui, eu vou só encaixando para ela ir dando esse movimento. Agora eu vou começar, ó, a botar os meus lírios que estão aramados. E eu vou fazer aqui, ó, meio que um redondo mesmo aqui ao redor, ó. Olha como eu tô distribuindo. E aqui eu folgo a mão, ó, só para segurar a flor. Então olha só o redondo que eu tô conseguindo fazer aqui já com lírio aramado. Olha. Olha que lindo que ele já ficou. Aí você pergunta assim, Vitor, a noiva quer um buquezinho bem pequenininho. Gente, buquê de noiva não é pequeno não. Avisa a noiva. Pequeno é buquê de dama. A gente vai levar em consideração o tamanho do buquê da noiva. Ó, viu que eu intercalei a rosa? Então entre um lírio e outro que eu aramei, eu botei um pouquinho da mini rosa. Entre um lírio e outro, eu coloquei uma mini rosa para ela ficar também presente aqui em todo o buquê. Então olha só, para a gente não estragar, agora eu vou vir com essas duas hastes que sobrou e vou posicionar ela aqui por baixo. Sempre observando, ó, um buraquinho que tenha faltando flor. Então, como eu estava dizendo, um buquê de noiva a gente vai levar em consideração primeiro. Isso é para você aprender, para você explicar para sua noiva. Primeiro, a altura dos noivos. Então, quanto mais alto, maior é o buquê. Segundo, modelo de vestido. Então, vestido que tem muito pano, muita manga. Então, a gente vai também aumentar o buquê para ficar proporcional. Então, ó, aqui do mesmo jeito, com os galinhos da gipsofila, eu estou intercalando aqui entre um lírio e outro que eu coloquei aramado. Então tá vendo, ó, que eu consegui utilizar toda a minha flor. Olha assim, aqui para trás, ó. Deixa eu mostrar para você. Olha o meu segurado aqui. Eu estou segurando desde o começo. Olha aqui a frente do buquê. Olha meus 3 pitoquinhos aqui, ó, central. Tá vendo como ele fica bem no meio? E aí eu venho agora com a minha folhagem de bambu. Vou fazer o acabamento aqui atrás, ó. Vou do mesmo jeito, ó, botar a folhagemzinha de bambu e segurar ela aqui atrás, ó. Tudo eu vou afastando a mão e vou segurando, ó, sem soltar um minuto o buquê. Por isso que eu digo, quanto mais arrumadinha tiver sua flor, mais rápido é a montagem. A gente passou alguns minutos aí, ó, limpando a flor pra gente vir montar o buquê rapidinho. Esse Vitor é muito rápido. Eu digo, realmente é muito rápido, porque a flor estava toda limpa. Então a demora da gente montar o buquê, de fato, é a flor. Olha só como tá lindo. E olha aqui para trás, ó. Então, segurando até agora, a mão começa a dar cãibra já, pelo tempo que a gente tá nessa mesma posição. Peguei aqui, ó, um pedacinho de arame. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui pertinho, tá a minha mão, tá vendo? Na frente da mão. Vou dar aqui, ó, duas enroladas com arame bem forte, prendendo bem, porque é esse arame aqui de cima que vai segurar as flores que eu tava aqui apertando. Então, ó, enrolei o arame. Olha só o meu buquê. Aí eu venho aqui com o arame, ó, enrolo ele aqui no tronco do buquê só pra
Deixa eu cortar aqui para você visualizar melhor. As folhinhas de bambu aqui que tá atrapalhando. Então eu enrolo para cá, enrolo a outra perna e aqui eu torço emendando elas duas. Vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu fiz. Cuidado nessas pontinhas do arame, serve para não furar a mão da noiva. Deixa eu dar um corte nesses que estão. E olha o meu buquê. Olha só como ele ficou lindo. Não é difícil. O segredo está em você conseguir aramar as flores da forma certa, que é a forma que eu te expliquei. Porque o processo de montagem é muito rápido. Agora com minha fitinha floral. Fitinha floral, essa é própria para buquê de noiva. É uma verde. Inclusive vou deixar o linkzinho aí. Se você não conhece ou quiser comprar ela de forma super fácil, tem um link aí na descrição que você consegue adquirir a fitinha floral se aí não tem na sua cidade, certo? E aqui eu vou enrolar, ó, fazendo o acabamento do buquê. Essa fitinha tem uma colinha, então a gente vai enrolando e dá uma leve esticadinha, porque ela libera a cola e ela vai grudando nela mesmo. E a gente consegue deixar o talinho todo verdinho. Eu gosto de entregar o buquê de noiva sem fazer nenhum outro acabamento aqui no pé. Tem gente que gosta de botar uma renda, tem gente que gosta de botar um detalhezinho. Isso é muito do estilo do florista que está fazendo. Então, se você quiser baratear, tanto a nível de trabalho como de material, você pode entregar ele só com cabinho verde, que não tem problema nenhum. Vou te desafiar aí a maratonar os vídeos que a gente tem de buquê de noiva, com outros tipos de flores. Então assiste, é muito importante você compreender os outros processos com os outros tipos de flor, para você ficar fera no buquê. Buquê é treino. Mas eu estou te ensinando aí, ó, tudo que eu aprendi e o que eu faço ao longo aí da minha vida toda trabalhando com flores naturais. Então, vale a pena você assistir para você entender o processo e vai treinando. Então, ó, vou enrolar aqui o talinho, tá vendo? Tô reforçando ele bem para que ele fique bem cobertinho, o buquê ele fique com o acabamento. A gente nem consegue ver aqui o arame, eu vou mostrar para vocês como o acabamento fica legal. Olha só aqui por trás, olha esse acabamento. Você não vê o arame nenhum, ó, fica vendo só a fitinha floral verde. Aqui a noiva segura, ó, eu deixo geralmente enroladinho aqui, ó, o que dá para segurar com a mão, tá vendo? E aqui eu corto ele bem retinho, os talos. Que é o talo que eu vou condicionar ele na água até a hora dele ir para a festa. Inclusive eu já deixei aqui nos cards em cima alguns buquês, inclusive um onde eu ensino a você a guardar o buquê na geladeira. Então depois você vai e assiste aí os vídeos para você aprender como é que eu faço para condicionar o buquê até a hora da noiva entrar na igreja. Você diz assim, Vitor, quanto tempo você faz o buquê? Geralmente eu faço o buquê na véspera. Raramente eu faço buquê no dia do casamento. Geralmente eu faço na noite anterior e deixo ele na geladeira, como eu te ensinei aí no vídeo, esperando a hora de ir para a festa. Então olha só como ficou lindo o nosso buquê. E olha só como ficou lindo o nosso buquê. Qualquer dúvida você já sabe, deixa aqui embaixo na descrição
ou senão você pode comentar também lá no nosso Instagram. Eu tenho a maior alegria em te responder e esclarecer todas as dúvidas. Inclusive suas dúvidas podem ser dúvidas de outras pessoas. Então comenta aí, me diz o que você achou, me diz se ficou claras as explicações. Mas olha só como o nosso buquê ficou um arraso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Quero te ver aqui no próximo vídeo, tá joia? Um grande abraço, pessoal. Tchau!